Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, 15 horas, dia 2 de julho de 2023, eu estou aqui para gravar um vídeo, não propriamente com uma mensagem com um título desses que ultimamente nós temos pregado e que tem chamado a atenção de muitos, né, mexido com muitos e feito com que muitos vão aos comentários para fazerem suas críticas, né, discordarem, nos chamar de herege, de desviado e assim por diante, né? Essa última mensagem que eu gravei ontem, né, quando eu falo acerca dos três deuses, né, que eles não existem, e da Santíssima Trindade ensinada, né, dentro do sistema religioso, quando a gente coloca ali que, na verdade, foram três manifestações, pois só existe um Deus, que é único e soberano, e sempre existiu. Mas essas três manifestações, em épocas distintas, em tempos diferentes, eles interpretam como três deuses, um chamado de Deus Pai, outro de Deus Filho e outro de Deus Espírito Santo. Sim, houve a manifestação de Deus quando se dirigia aos profetas, para que os profetas o representassem diante do povo. Quando o próprio Deus veio se fazendo carne e habitando entre os judeus, que era o seu povo, o Jesus de Nazaré, foi uma manifestação do próprio Deus. E o Espírito Santo, que Joel profetizou que seria derramado sobre toda a carne, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o Espírito Santo, então, veio e habitou em cada um de nós. E as pessoas, elas não têm assim uma fundamentação convincente para discordar. Eles até citam textos bíblicos, mas eles não respeitam épocas, eles não respeitam tempos verbais, pronomes, para quem foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito. Eles não respeitam a cultura de um povo. Eles não respeitam os ouvintes para quais o Cristo Nazareno se dirigia. Mateus, Marcos, Lucas e João eram livros históricos, onde conta todo o tempo, toda a vida de Jesus de Nazaré. E ele não se dirigiu a nenhum outro povo, a não ser tão somente o seu povo, os judeus. A Bíblia, ela foi escrita na sua totalidade para este povo, para o povo judeu. Todas as profecias já se cumpriram, não tem mais nada para se cumprir. Então, queridos, eu quero, assim, em rápidas palavras, falar sobre um título, digamos assim, nas chamadas, aspas, igrejas, nada é de graça, tudo é pago. Há poucos dias, um pastor do sistema religioso, amigo meu, aspas, porque ele frequentava muito a minha casa, mas depois que eu saí de lá, ele deixou de vir. Ele continua lá no sistema religioso. E ele está no meu zap, volta e meia, eu mando algo assim para ele, e ele vai, às vezes, responde e questiona, mas não aceita esse entendimento da graça. Mas esses dias ele escreveu lá, mano, pois é assim que ele me chamava, né? Eu me lembro que você, um dia, conversando comigo, você disse que ia chegar dias que eles iam cobrar para entrarem nesses
templos religiosos que eles chamam de igreja. E ele me mandou algo assim, e ele disse, isso já está acontecendo. Daí até que surgiu a ideia de eu falar sobre isso. Eu me lembro de que eu conversei isso com ele. Assim como lá no mundo secular, as pessoas fazem shows e cobram, alugam espaços, tipo estádios de futebol, teatros, grandes arenas, grandes centros de convenções, e ali os ingressos são vendidos. E as pessoas compram, elas pagam para que lá possam ir assistir os seus ídolos. E eu disse então isso para ele, e isso ficou gravado na sua mente, e esses deles estavam me relembrando acerca disso. E eu falei isso para ele sim, que isso um dia ia começar a acontecer. De determinadas igrejas, aspas, elas iriam cobrar ingresso para que as pessoas pudessem assistir determinados shows realizados por eles dentro dos próprios templos religiosos. Aí, vamos tentar entender, irmãos, como essas coisas, elas já acontecem. Aí a gente pode até quase que generalizar. Porque todas as reuniões que acontecem dentro desses lugares não é entrada gratuita. Não, a entrada que eles às vezes até dizem que é franca, na verdade é um convidativo para que as pessoas lá vão, mas no final de todas essas reuniões você tem que pagar. Há uma cobrança. Os membros dessas instituições, eles são doutrinados a devolver 10% de tudo quanto a pessoa ganha, que é o tão falado dízimo, que eles não abrem mão dos dízimos das pessoas. Principalmente nas igrejas neopentecostais e pentecostais, e muitas também das tradicionais, sendo que nas pentecostais e neopentecostais, em todas as reuniões eles falam acerca disso, eles abrem um espaço dentro dessas reuniões para doutrinarem acerca dos dízimos, acerca das ofertas. Os obreiros são orientados a se dirigir aos membros falando acerca disso, que os irmãos têm que dizimarem. E ameaçam eles, dizendo que se não fizerem, maldições virão sobre a vida das pessoas. E as pessoas têm medo. Tudo o que elas não querem é maldições sobre as suas vidas. E então, tudo o que acontece com essas pessoas, eles aproveitam e dizem, é porque você não é dizimista. Se é um desemprego, se é uma enfermidade, se é um problema conjugal, se é um problema no relacionamento entre os pais e filhos, enfim, eles atribuem a pessoa não ser dizimistas. E quando acontece com alguns que são, eles dizem, é falta de fé, você dá, mas você não dá com fé. A fé que você precisava dar. Você precisa fazer isso com mais fé, para que você não venha a ser atingido. E, além dos dízimos, em cada dessas reuniões, as ofertas, que eles chamam alçadas, que eles não sabem nem o que significa isso, mas passam aquelas sacolas recolhendo nessas reuniões as ofertas de cada um. Há líderes religiosos que antes
da coleta de oferta, eles pegam um texto bíblico e jogam para a congregação, dizendo para eles: honra a Deus com a tua fazenda, com as tuas primícias. É melhor dar do que receber. Deus não perde para ninguém na questão de dar. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você seja mais abençoado. Enfim, são jargões ditos por eles para influenciar as pessoas a contribuírem cada vez mais. Eu já vi vídeos na internet de certos líderes religiosos ensinando os seus subalternos a pedir. E eles falam de forma tão clara, dizendo para eles: não tenha medo de pedir. Ameaça eles, dizem para eles que se eles não derem, eles vão ser amaldiçoados, o devorador vai na vida deles. Cria-se uma situação, joga para eles isso. O povo gosta de ser explorado. Eu já vi vídeos assim. As pessoas aprendendo a tirar oferta, a tirar dízimo, a arrancar dinheiro das pessoas. Então, quando eu digo aqui que nessas aspas chamadas igrejas nada é de graça, tudo é pago, porque eles justificam ou tentam justificar que é para a obra de Deus, que é para pagar o aluguel do templo, que é para pagar a luz, que é para pagar a água, que é para pagar o salário do pastor, pagar o salário de alguns obreiros, que é para obra, aspas, missionária, que é para ajudar, aspas, os necessitados. Então, em nome de tudo isso, eles pedem, eles arrancam das pessoas. Só que se você dizima nesses lugares, se você oferta nesses lugares, nada é de graça. A tua entrada você está pagando. Os bancos que eles te oferecem, você está pagando. A água que você bebe, o banheiro que você usa, as pregações, aspas, que você está ouvindo, os louvores, aspas, que vocês estão ouvindo, tudo você está pagando, nada é de graça. Mesmo que você não seja membro ali e então não dizima, mesmo que você vá a uma dessas reuniões e não oferta porque você não é dali ou porque não tem, mas outros pagam por você. Então, na média, todos pagam pela entrada dentro desses lugares. Então, nada é de graça, tudo é pago. Você esteja certo disso. Esses lugares viraram verdadeiros comércios, aonde eles exploram a fé dos incautos, dos filhos de Deus que ali estão. Porque eles criaram, desde muito tempo, que esses lugares são casas de Deus. É templo de se adorar, é o lugar onde se busca Deus, e isso está incutido na mente das pessoas, e as pessoas acreditam nisso, como um dia eu também acreditei. Quando eu não ia, eu ficava preocupado, eu ficava, aspas, doente, com sentimento de culpa, com consciência pesada. Quando eu faltava um domingo, às vezes eu queria ir a uma das reuniões no meio da semana para justificar aquele domingo que eu não fui. Quantos não fizeram isso e quantos não faz isso? Porque você é discriminado se você não frequentar essas reuniões. Eles jogam nos seus sermões isso para aqueles que não estão indo, para aqueles que são domingueiros, para aqueles que não frequentam com muita assiduidade. Viraram comércio esses lugares, aonde seus líderes vivem do suor do rosto de cada um de vocês que lá frequentam, que lá estão. Eles têm ótimos salários que eles nunca ganharam nas suas vidas seculares e nem tampouco ganharia o que eles lá ganham.
tem completa mordomias. Como eu sempre digo, melhores planos de saúde, seus filhos melhores escolas, moram nos melhores condomínios, melhores apartamentos, melhores casas, têm os melhores carros e muitos deles trocam todos os anos. Das grandes, aspas, igrejas têm helicópteros. Muitos têm canais de televisão, emissoras de rádio, gráficas. Muitas convenções têm a sua própria editora, onde um grupo seleto é que faz parte dessa diretoria, e eles estão muito ricos que já não tem mais aonde colocar tanto dinheiro. É você sendo explorado com essa tal revista de escola bíblica dominical que é vendida por eles a cada trimestre. A cada período de tempo, é editado novas Bíblias com novos formatos, com novos nomes, com nomenclaturas novas para influenciar as pessoas. Livros são escritos pelos, aspas, teólogos que se dizem escritores. E tudo aquilo que eles ensinam, que eles doutrinam, eles colocam nesses livros. E esses livros passam a ter um valor, ter uma importância até mais do que a Bíblia, que foi escrita para os judeus. É assim que acontece dentro desses lugares. Então, eu resolvi gravar este vídeo. Este vídeo, o título é: nas chamadas igrejas, aspas, nada é de graça, tudo é pago. Se você gostou, divulgue, compartilhe. Pensa nisso, faça uma reflexão. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.